obrigado, Pai, por essa direção, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu tens bons planos ao nosso respeito. E o principal deles é através da verdade que há em conhecer as Tuas Escrituras. Por isso, assim como a Tua palavra nos ensina, Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo e que Ele possa tomar os nossos corações em sabedoria, em discernimento, em respostas, e que nós possamos aprender, Senhor, contigo, que é manso e humilde, contigo que tens todo o conhecimento, Senhor. Toca-nos e faz-nos ouvir a Tua palavra nessa noite, faz-nos entender e acessar esses lugares especiais aonde somente a Tua palavra pode nos dar acesso, Senhor. Nós somos gratos e louvamos o Teu nome em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos começar a leitura do livro de Atos. Eu tenho bastante coisa escrita aqui e para que nós consigamos fechar toda a leitura em 8 dias, a gente vai ler hoje 4 capítulos, tá? Os 4 primeiros capítulos, até porque ele é uma sequência da escrita de Lucas, tá? Que era a ideia era esses 4 primeiros capítulos, né? E depois a gente já vai acessar a história da igreja propriamente dita, tá? O começo da igreja. Eu quero dar um testemunho muito legal, né? Diante de tudo que a gente está vivendo e vendo as novidades, né? O quanto Deus é zeloso conosco, né? Quando Deus tocou o nosso coração, na hora eu disse que apesar de toda a dificuldade nós faríamos, né? Por entender se é uma resposta de Jesus para a igreja, essa necessidade de a gente aprender e continuar aprendendo. E sem saber, hoje a igreja em Bagé está fazendo a mesma coisa. Eles começaram um tempo de devocional do livro de Atos e eles vão passar lá 28 dias estudando sobre o livro de Atos. E eu pretendo fazer um pouco mais rápido, mas acredito que vai ser de grande valia da mesma forma. Eu só queria compartilhar como as coisas de Deus são, né? Porque não falei com o pastor, não sabíamos que tínhamos essa ideia semelhante e hoje nós vamos começar como igreja juntos esse devocional e esse discipulado aqui na leitura de Atos, amém? Então vamos lá, já começa, né, com a lembrança daquilo que nós falamos no domingo sobre a continuidade. O livro de Atos é a continuidade do ministério de Jesus. Não só a fundação da igreja primitiva, mas a continuidade do ministério de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro milagre que foi realizado a partir do ministério de Jesus. Após a sua subida, ascensão aos céus, também ocorre já, a igreja começa a trilhar essa demonstração de poder através dos sinais e prodígios que acompanhariam aqueles que crescem em Jesus. Mas o livro de Atos começa no capítulo 1 falando sobre a vinda do Espírito, a promessa do Espírito. É interessante entender que Lucas começa escrevendo para Teófilo, que era um romano, provavelmente um centurião romano ou algum romano de autoridade militar que não via com frequência o que acontecia, mas essa narrativa histórica traz a lembrança de Lucas do que estava acontecendo, mas também contando para Teófilo tudo que eles viveram como igreja primitiva do primeiro século, os primeiros envios, os primeiros milagres, as primeiras confusões, os primeiros descontentamentos, as murmurações e a partir daí tudo o que vai suceder. É interessante entender que a gente vai trilhar o livro de Atos com alguns personagens importantes, mas o Lucas vai citar como a principal ferramenta de Deus, e estou tentando ser comedido nas palavras por amar o apóstolo Paulo, mas ele vai trazer a principal ferramenta do novo século do que seria os envios, né? O primeiro plantador de igreja, que é o apóstolo Paulo, que vai ser chamado de ali naquela travessia que fica cego e tudo mais. Mas hoje nós ainda não vamos falar sobre ele,
nós vamos falar sobre o início da igreja. Amém? O capítulo 1, ele começa a citar, e eu já trago para a gente o versículo de número 4, que diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem. Essa é Jesus falando: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentre poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. É interessante entender que essa promessa é o próprio Jesus dizendo para eles: olha, eu já morri, eu já cumpri o meu papel e agora eu volto para o meu lugar, de direito, e eu vou dar para vocês a condição, através do poder e da autoridade no Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, e vocês vão manifestar esse poder quando receberem o Espírito. Essa primeira aparição coletiva do Espírito Santo, que era algo nunca jamais visto nem vivido, porque ele pairava sobre a terra e manifestava-se pontualmente sobre uma, duas pessoas no máximo, nunca de uma forma coletiva, como Jesus dizia que aconteceria, né? Como ele orientava que aconteceria. E aí então, quando Jesus está nas suas palavras finais, a gente começa a acompanhar isso no versículo 6. As perguntas são: tá, mas a gente está plantando o quê? O que que a gente está fazendo? Então é agora que o Senhor vai restaurar? Em que momento é que o Senhor vai restaurar Israel? Quando que nós vamos ver esse reino na prática? A verdade é que Jesus, ele dá a melhor resposta de todas, ali no versículo 7. O Pai já determinou o tempo e a ocasião que isso vai acontecer, e não cabe a nós sabermos, não cabe a vocês saberem. Aí o versículo 8 para mim é a grande chave desses 4 capítulos e dessa noite, em que nos afirma aquilo que nós vamos viver e aquilo que nós já vivemos como cristãos e como igreja, né? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Aqui ele estava fazendo uma clara referência para Rosário do Sul, né? Os lugares mais distantes da terra. Foi muito boa essa piada, né? Muito obrigado. Ah, começo. A pastora tá. A Paula tá doente e ela tá. Não conseguiu estar aqui conosco, né? Mas a gente estava planejando dela estar junto aqui. E eu disse: ah, olha, alguém tem que me segurar, né? Pra não fazer tanta piada. Mas vamos lá, gente. Que eu quero não passar do tempo também, pelo menos da minha parte. E depois, se o tempo de vocês se passarem, não é problema meu, não é culpa minha, tá? A continuidade do texto ali no capítulo, no versículo 9, ele vai explicando o que acontecia, e então Jesus tem a sua ascensão aos céus, e os discípulos deles, os apóstolos, eles continuam olhando para os céus. E nesse momento, dois homens vestidos de branco, que seriam dois anjos, aparecem de repente no meio deles e dizem: homens da Galiléia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. Então a gente já tem uma nova promessa, não só o, o Espírito que desceria, mas também Jesus que voltaria, já ressurreto e manifestando o seu poder. E aí sim, a pergunta sendo respondida: quando irá restaurar o reino de Israel? É quando Jesus voltar. Quando, do mesma forma que vocês o viram subir, ele vai descer e conquistar tudo. Aí a gente começa a já ter a percepção e as atitudes dos apóstolos, que eles começam a tomar decisões sobre como aconteceria. Eles estavam todos reunidos, no versículo 14 diz: todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. E, por esse tempo, eram cerca de 120 pessoas que estavam reunidos em um só lugar. Então Pedro, o apóstolo Pedro, se levanta e diz: irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido
predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Quando Pedro tem essa revelação e mais uma vez ele dá uma bola dentro, né? O apóstolo Pedro, que era conhecido por acertar inúmeras vezes quando era orientado e guiado pelo Espírito Santo, mas assim, poucos capítulos atrás, na morte de Jesus, ele estava dando uma facada na cabeça, na orelha de um, tentando acertar na cabeça. Então era natural que houvessem erros e acertos, porque agora a gente já está falando de pessoas que pecam, pessoas que pecavam e que erravam, e era natural que isso acontecesse. Mas ele tem esse discernimento espiritual do que aconteceria, e essa igreja de já 120 membros, essa igreja começa a ter as suas ações e percepções através do poder do Espírito. Não ainda do poder do Espírito, mas já com as intenções do que Deus faria logo em seguida. Então, pelo cumprimento do Salmo, se eu não me engano, 121 ou 101, me perdoem essa falha porque eu tinha anotado aqui, mas em algum lugar me perdi, em que fala sobre Judas traindo e Judas traindo a Jesus, sendo já algo que deveria acontecer, e é interessante entender isso, porque também o Salmo de Davi vai afirmar que outro deveria ser posto em seu lugar. E então eles começam os seus questionamentos e começam a levantar, né? Pedro continua ali no versículo 20 e diz: está escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe o seu lugar. Esse também é um salmo que fala: amou a maldição, que ela o acompanhe. Então, quando a gente fala de Judas, a gente está falando de alguém que foi acometido de um grande erro, mas até os erros servem para que Deus continue a exercer a sua obra. No finalzinho do capítulo 1, vai trazer lá os homens de Deus reunidos, né, trazendo as opções do 12º apóstolo para a continuidade do ministério da igreja, que seria José, chamado Barsabás, ou também conhecido como Justo, ou Matias. Eles seguem orando e dizem ali, né, no versículo 24: Senhor, tu conheces cada coração, mostra-nos qual desses homens escolhestes como apóstolo para substituir Judas nesse ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram sorte e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. O que eles fizeram? Eles deixaram nas mãos de Deus escolher. Tu precisa nos confirmar quem seria e quem vai ser a continuidade do ministério, a continuidade do 12º apóstolo, cumprindo, né, essa palavra profética aí do salmista Davi. Então nós já entramos no segundo capítulo, quando no versículo 1 ele diz: no dia de Pentecostes todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa que estavam todos sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Aqui a gente tem a promessa se cumprindo, o Consolador sendo enviado, o Espírito Santo, aquele que seria a resposta ao clamor da igreja, aquele que seria a resposta à libertação dada por Jesus. Então Jesus veio para nos salvar, mas aquele que nos guia, aquele que nos conduz por esse caminho é a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Quando essa descida acontece, é natural que nós imaginemos algo semelhante ao que nós vemos nos cultos hoje, em cultos pentecostais, por exemplo, em que uma grande liberação de poder, a pessoa de Deus manifesta-se através da densidade da glória e tem-se pessoas falando em outras línguas. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho que logo nos versículos à frente que não era sobre isso que estava se falando. Imaginem o seguinte: Deus fala ali no versículo que eu dei como o versículo chave, versículo 8: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Mas também Jesus já deixava muito claro, e era sobre isso que eu queria falar, de que eles
pregariam a todas as nações, que eles falariam do nome de Jesus, que eles falariam do poder do Espírito Santo e eles falariam das experiências que tiveram e que tinham do Espírito para todo o mundo. Eles falariam de Jesus para muitas pessoas, para muitas nações. E como isso poderia acontecer se eles nem tinham saído ainda? Eles nem tinham saído ainda. Até porque eles não poderiam sair sem que o Espírito Santo descesse. Então acontece algo sensacional. Vocês perceberam que eu começo lendo no dia de Pentecostes? Esse dia de Pentecostes é uma festa, como uma reunião, né? Todos aqueles judeus que eram de uma outra localidade que não Jerusalém, eles precisavam se reunir de volta até a capital para lá adorarem e oferecerem o seu sacrifício. Então o que Deus fez? Ele capacita esses homens e essas mulheres em Jesus. Esses 120 irmãos, eles são capacitados, eles recebem através do poder da oração o Espírito Santo, e na densidade dessa presença, esse poder que os toma, esse fogo que os consome, traz sobre eles a capacidade de falar em outras línguas. Que línguas eram essas? Era um outro idioma. Era como se aquele que nunca falou inglês passasse a falar inglês. O que nunca falou italiano passasse a falar italiano. Então, no versículo 7, por exemplo, ele diz: muito admirados exclamavam: Como isso é possível? Esses homens são todos galileus, e no entanto, cada um de nós os ouve falar em seu próprio idioma. Estão aqui aos prantos, estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfria, do Egito, das regiões da Líbia. Eles estavam de tudo que era lugar lá e eles escutam falarem na nossa língua, na nossa própria língua, sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, versículo 12, perguntavam uns aos outros: o que isso significa? Imaginem, tem muita gente naquele lugar e precisa se falar sobre Jesus, falar sobre as maravilhas da libertação de Jesus, do poder de Deus manifesto na pessoa em carne do próprio Deus Jesus em carne. Só que como seria possível falar sobre esse Jesus se eles nem tinham e se nem conseguiam falar pela dificuldade da língua? Então o que Deus fez? Deus veio com poder e disse: o que hoje é um impeditivo torna-se uma ferramenta de propagação da mensagem. Vocês conseguem lembrar o que é parecido com isso? Se não Gênesis 8 ou 7, a Torre de Babel, quando os homens se reúnem e todos falam a mesma língua e ali eles percebem que teriam poder para vencer o dilúvio, por exemplo, porque a reunião era: Deus não vai mais poder nos vencer, a gente vai ter autoridade e poder. E Deus diz: opa, então quer saber? Cada um vai falar uma língua agora. Hoje eu via uma sensacional. Se não fosse por causa desses bandos de endemoniado, hoje a gente precisa estudar para aprender inglês, para aprender espanhol, porque era uma realidade, todos falavam a mesma língua. E o que Deus fez? Se não colocar todos lá reunidos. E essa grande multiplicação do evangelho, ela acontece a partir de algo miraculoso. Os homens incultos da Galileia passam a falar novas línguas, novos idiomas e ali falam sobre o poder de Jesus Cristo. Isso seria uma ferramenta já do avanço, né? Um milagre. E vendo um milagre, todos se apaixonariam por Jesus e renderiam a sua vida a Ele. É verdade ou não? Não. Eles achavam que estava bêbado. Eles diziam: o que são isso? São tudo loucos, eles estão bêbados. Então, mais uma vez, o apóstolo Pedro, já demonstrando uma intenção de Deus, se levanta como um pregador, se levanta como um dos líderes da igreja primitiva, como o principal líder da igreja de Jerusalém e a igreja de Israel, dizendo, ele deu um passo à frente, se dirige à multidão em alta voz: ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que te digo. Essas pessoas não estão bêbadas,
como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempo pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Aí ele continua a, com a profecia de Joel 2 e conta. E então o apóstolo Pedro ele começa a pregar. E literalmente ele começa a trazer a revelação da Bíblia, aonde não se tinha, irmãos. E isso é interessante entender, porque hoje quando a gente fala de Jesus e quando a gente lê o Antigo Testamento e todo o decorrer dos livros da Bíblia, a gente percebe que Deus já predizia a vinda de Jesus. Os sinais apontavam para a vinda de Jesus e todos esperavam um Messias. Mas só que eles estiveram com o Messias e essa era a pregação. Nós estivemos com o Messias, mas vocês o rejeitaram. Então Pedro ele discorre falando sobre o profeta Davi, ele discorre falando sobre a, o decidir matar a pessoa de Jesus, não reconhecendo como seu Salvador, não reconhecendo como o único e suficiente Salvador, como o Messias que viria. Então todo esse segundo capítulo, até o versículo 41, a Bíblia vai mostrar e contar essa correlação da primeira pregação, aonde o poder do Espírito Santo é manifesto através de homens comuns com uma pregação verdadeira e com base. Porque Pedro não veio falar, vocês serão todos vitoriosos, poderosos e nada vai dar errado. Não, ele começa a trazer a verdade. Vocês mataram o Messias. Vocês decidiram colocar Cristo numa cruz. Vocês decidiram matá-lo. Então, quando a gente percebe essa pregação, lá no versículo 38, onde ele diz: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva, o poder do Espírito Santo. E essa promessa é para vocês, para os seus filhos, os que estão longe, e isso é para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continua a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvidos: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram na palavra de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Isso é inacreditável, porque a gente está falando sobre uma pregação de poder, aonde não somente é exposta a mensagem, mas eles veem com seus próprios olhos. Essa é a pregação da igreja primitiva. Essa é a pregação que a gente precisa trazer para os nossos dias. Uma pregação em que as pessoas ouvem a nossa voz falando sobre o Evangelho, mas elas também veem a demonstração de poder. E foi isso que aconteceu com esses homens. No encerramento do capítulo 2, a gente vê essa igreja, que em um dia tem 120 membros e no outro dia ela tem 3.120 membros. Onde como se organizar, como se estruturar essa igreja. Sendo claro, versículo 42, todos se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Todos eles tinham profundo temor. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam junto no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A igreja primitiva começa através da simplicidade, de uma boa pregação e da demonstração de poder. É isso que nós precisamos trazer para a realidade. É isso que nós precisamos mostrar ao mundo. Uma igreja simples, com boa pregação da palavra, com verdade na escrita, com verdade na exposição dos textos bíblicos, sem persuasão na fala e com demonstração de poder. É trazer a realidade. E no capítulo 3 a gente já tem. Eu prometo que eu já vou encerrar bem rápido.
Eu não consigo abrir o chat aqui, então se alguém escreveu no chat, eu não consigo. Agora eu consigo ver. Então, se quer fazer algum comentário, escrever no chat ali. Tá aparecendo live no YouTube agora, né? Mas você que está nos acompanhando no YouTube, que Deus te abençoe. Ah, duas câmeras, ó, viu? No capítulo 13, então, a gente começa a ver a igreja já estabelecida. Não te apura. Tá, pode deixar. Mas a gente está já caminhando pro final. Falta só muita coisa. Mas no capítulo 13 a gente começa a ver o início da perseguição. Pastor, como assim? A perseguição da igreja ela se dá através de homens e mulheres que não entendiam o que estava acontecendo. Esses poderiam estar acompanhando e frequentando, ou eles poderiam estar olhando de fora. O que acontece agora é essa condição humana de manifestar um desejo, senão o de servir, de não ver a operação dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, das respostas de Deus. No versículo 2 diz, do capítulo 3, um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João entram, lhe pediu dinheiro. Então eles não têm ou olham para ele e dizem, e o homem fixa o olhar neles, esperando receber alguma esmola. E aí no versículo 6 vem uma verdade poderosa em Deus, aonde nós entregamos aquilo que nós temos. Você só pode entregar para alguém que está necessitado aquilo que você tem. Escreve no chat aí. Não, tô brincando, essa é piada. Não tenho prata nem ouro, mas eu lhe dou tudo aquilo que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E aí, meus irmãos, a gente tem demonstração de poder. E começa-se uma boa oportunidade para a mensagem. O que eu quero te dizer com isso é como você tem acessado as pessoas, como você tem colocado a oportunidade das pessoas conhecerem o Evangelho. A instrução de Pedro é demonstração de poder. Ele entregou aquilo que ele tinha. O que, que ele tinha? Ele tinha Jesus no coração. Ele tinha Jesus em sua vida. Ele era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Ele foi lá com autoridade e poder no nome de Jesus e disse: levanta e anda. É isso que falta para a igreja. Quando a gente olha para os necessitados e a gente não pensar, será que o que vai acontecer? O que poderá acontecer? Poderá ele ser curado ou não. Mas ele já não está curado. No máximo, ele vai voltar a andar. E é isso que nos falta. Porque olha o que acontece. Aquele homem dá um salto, se levanta e quando ele vê, quando os outros veem, o viram caminhando e ouviram louvando a Deus, percebem que aquele era um mendigo, que aquele era um aleijado que ficava na porta do templo todos os dias, no pórtico de Salomão. E esse homem ali estava, permanecia com Pedro e com João e não se afastava deles. Então Pedro percebe que uma multidão se junta e ele fica ali atento. Eu tenho mais uma oportunidade, uma pregação. Só que agora Pedro não está mais em qualquer lugar. Ele está na porta do templo. Ele está no cenáculo. Ele está no lugar aonde a reunião dos letrados acontecia, aonde se reuniam aqueles que tinham conhecimento para debater sobre o que estava acontecendo. E aí ele vem com a pregação da palavra. Versículo 12. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar pelo nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, quem glorificou o servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo. Em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus os ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas desse fato. Aleluia!
O poder de Deus se estabelece através da pessoa de Jesus. E quando em Jesus recebemos autoridade para pesar serpentes e escorpiões, para trazer à existência aquilo que não existe, então esses milagres que acompanham aqueles que creem, e foi da mesma forma com Pedro e com João, esses milagres eles traziam uma incredulidade para as pessoas. Como pode alguém exercer o poder de Deus? Eles dizem, sabe como pode? É através de Jesus. Quando a gente está diante de uma situação impossível e nós exercemos a fé, colocamos em prática e trazemos milagres à existência, nós deixamos claro, não foi nada sobre nós, é sobre o poder de Jesus estabelecido através de nós. Então Pedro ele tem essa oportunidade e mais uma vez ele continua pregando, fala sobre os profetas. Pedro, um iletrado, um homem comum que nem nós, continua a sua mensagem, a pregação da palavra, dizendo: vocês têm que conhecer a verdade de Jesus. Toda a escritura aponta para Cristo, toda a escritura apontava para o Messias, que é Jesus Cristo. Então essa pregação da palavra que ele cita ali, que os homens rejeitavam, esses letrados rejeitavam os profetas, desde os primeiros profetas, e rejeitaram também Jesus. Eles percebem o que estavam fazendo, mas ao contrário do que seria a, a resposta que se imaginava, ali nós continuamos vendo homens que não entendem, mas prendem Pedro e João. Os líderes, aí a gente já está entrando no capítulo 4, mas o 13 e o 4 são uma continuidade, então a gente vai caminhar juntos, tá? Capítulo 4, versículo 2. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam o povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Conseguem lembrar agora da morte de Jesus? Quando ele ressuscita no terceiro dia, os mortos se levantam? Lembra? Lembraram disso? Esses mortos se levantam e há ressurreição e vida através da morte de Jesus e da ressurreição de Cristo. Então, essa pregação traz, no versículo 3, esses letrados, esses líderes da sinagoga prendem Pedro e João. E já acontecia, já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Duas pregações, 5.120 pessoas. Duas pregações. Foram 2 cultos, demonstração de poder e o Espírito Santo. Mas não tem como ser sem verdade, pregação baseada na verdade da mensagem e o poder do Espírito Santo. É sobre isso que a igreja se move. É sobre isso que a igreja primitiva se movia. Aí eles estão ali, muitos, ele cita quem estavam e uma das perguntas que é feita: com que poder e em nome de quem fizeram isso? O versículo 8 nos demonstra a capacidade de resposta para um homem e uma mulher que são cristãos e seguem a Cristo. Cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, Pedro lhe responde: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado? Saibam os senhores e todo o povo de Israel, ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ao qual os senhores crucificaram, mas quem Deus ressuscitou dos mortos. Tem-se alguma dúvida de que toda oportunidade é uma oportunidade para pregar o nome do Senhor? O nome de Jesus, para contar, pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Lá no versículo 13, quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois percebiam que eram homens comuns, homens sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. A continuidade do texto é a dúvida do que nós vamos fazer agora. Até o versículo 22, esses homens eles não sabem mais o que fazer.
Eles dizem, olha, nós vamos dizer uma coisa para vocês, nós vamos soltar vocês, mas vocês não podem mais falar sobre isso. A gente não quer que ninguém saiba mais o que aconteceu aqui e vocês não vão ter problema nenhum com isso. Pedro e João olham para eles e dizem, vocês acham mesmo que é isso que Deus quer? Que Ele nos deu poder e autoridade para a gente se esconder? Negativo, a gente vai falar sobre tudo, a gente vai falar sobre o que Jesus está fazendo, sobre o que o Espírito Santo está agindo em favor. E aqui nós temos o primeiro milagre após Jesus. Jesus operava milagres dessa magnitude. A partir de agora, a igreja opera milagres desse tamanho. Então, por isso era uma surpresa. Ninguém via homens comuns operando sinais e maravilhas, operando curas, milagres. Eles só viam o que era natural. Ou através de Jesus e os seguidores de Jesus, as grandes curas que foram manifestas através do que os evangelhos nos relatam. Mas agora a igreja está operando os sinais e maravilhas. Pedro, alguém que se conhece, alguém que se viu crescer. Um homem comum estava operando sinais e maravilhas. Mas aí a igreja ela percebe que estava começando a ser perseguida, que as promessas de Jesus eram claras, de que eles incomodariam muita gente. E no versículo 24, nós já estamos encerrando. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Porque Pedro e João voltam e começam a contar para os outros discípulos, para os outros irmãos, o que estava acontecendo, que eles começavam a ser perseguidos. E a oração é: Soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras dos nossos antepassados, do nosso antepassado Davi teu servo. Porque as nações se enfurecem tanto? Porque perdem tempo? Porque perdem tempo fazendo plano? Porque perderam tempo com planos inúteis? A oração é toda mostrando o que já tinha acontecido de todos que tentaram parar Jesus, todos que se uniram para matar Jesus. E no versículo 29 vem uma grande sacada: o entendimento de que somente em Deus seria possível vencer e continuar. Porque eles dizem: e agora, Senhor, ouve as ameaças dele e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. E aqui eu quero te dizer algo. Tem alguém que te mostra, que se mostra um empecilho para a continuidade do evangelho na tua vida? Para a salvação da tua casa, para a transformação dos teus filhos? Tem alguém que se parece um empecilho para a continuidade da obra da cruz na tua vida? Ore por coragem, para que Deus te dê força. E então no versículo 30 ele diz: estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados em teu nome. Vai acabar minha bateria. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. E aí a gente tem no versículo 32, a partir ali, algo que nós já falamos no culto do domingo, mas é sobre o estabelecimento da igreja primitiva. Mas eu quero encerrar com o versículo 31. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Quer viver cheio do Espírito Santo? Vida em comunidade, vida em verdade, pregação da verdade do Evangelho, pregação da verdade e demonstração de poder. Que Deus te abençoe. Esses foram os nossos primeiros capítulos, os nossos 4 primeiros capítulos do livro de Atos. Que Deus te abençoe.